Ele deu esses pontos aqui, ó, ponto O, né, que é o 0, 0, origem. O ponto A, que é o 2 e 4, está aqui em cima. Ponto B, 3 e 0. E esse ponto D, esse desenho que eu fiz no GeoGebra, para ter uma ideia, né? Esse ponto D tem que estar no quarto quadrante, de modo que essa figura aqui torne um quadrilátero, né? Então, para ser um quadrilátero, o que você tem que ter? Os lados opostos paralelos. Então, se você pegar, por exemplo, essa distância aqui, do O até A, tem que ser igual a essa. Então, a gente pode calcular, por exemplo, aqui a distância de O até A. É só a gente fazer raiz quadrada e subtrair as coordenadas, né? O valor do x seria, então, o O vale 0, 0. E o A vale 2 e 4. Então, vamos fazer 2 menos 0 ao quadrado, menos, não mais, né? 4 menos 0 ao quadrado. Então, ficou... Aqui vai dar raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai dar 16. Então, deu raiz de 20. Então, significa que essa distância aqui, ó, vale raiz de 20. Certo? A gente pode calcular... Vamos calcular essas 4 distâncias. Vamos ver quanto que vale a distância de A até B. Vou colocar aqui de azul. Distância de A até B vale raiz quadrada. O A vale 2 e 4 e B vale 3 e 0. Então ficou, vamos tirar o x primeiro, 2 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. Então ficamos com 1 ao quadrado mais 16. Então ficou raiz de 17. Então a distância de A até B, esse valor aqui tem que dar raiz, deu raiz de 17, né? Tá, agora vamos calcular a distância desse O aqui, OD, essa distância aqui. Tem que ser o mesmo valor que raiz de 17, tá? Porque os lados opostos paralelos. Então, a distância da origem até o ponto D vai ser raiz quadrada. Esse ponto D eu não tenho, então vou colocar aqui x e y. Então, ficou x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui a gente viu que tem que ser igual a raiz de 17, né? Tirando raiz dos dois lados, temos então que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 17. E aqui, ó, faltou a gente calcular essa distância aqui, ó, de BD. Distância de B até D. Distância de B até D. Então, B vale 3 e 0, dx e y. Então, ficou raiz quadrada x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Certo? Então, essa distância de B até D tem que ser igual a raiz de 20. Então, isso aqui tem que ser igual a raiz de 20. Então, se eu tirar raiz com raiz, eu tenho aqui que quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o y ao quadrado, tem que ser igual a 20. Aí eu posso utilizar essa informação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado vale 17. Ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vale 17. Então, tem que 17 menos 6x mais 9 tem que ser igual a 20. 17 mais 9 dá 26. Passa para o lado de lá, vai ficar menos 26. Então, ficou menos 6x igual a menos 26 mais 20 menos 6. Então, o x ficou igual a 1. Então, achei que essa coordenada aqui, ó, 1. Como eu coloquei no GeoGebra, ele já achou aqui certinho, né? Ele bateu aqui certinho aqui no 1. Então, já sei que eu vou achar até o menos 4, né? Mas na prova você não tem no GeoGebra. Então, x igual a 1. Para eu achar o valor do outro, eu posso substituir aqui, né? Nessa segunda aqui, nessa x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 17. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 17. Como x vale 1, 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 17. Então, y ao quadrado igual a 17 menos 1, que dá 16. Então, y igual a mais ou menos 4. Só que eu vou considerar o y igual a menos 4, né? Porque ele disse que está no quarto quadrante. Então, o y é negativo. Então, a coordenada do ponto D vale x igual a 1 e y igual a menos 4. Tranquilo?
Podemos fazer item 2. Item 2 aqui, ó. Peguei só essa parte de cima que vai usar, né? Que ele pediu só o triângulo OAB. Ele está perguntando uma reta x igual a P, bissetriz. Tá, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui, a x igual a alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar... Se eu traçar uma reta aqui, digamos aqui, ó, vai existir algum ponto aqui, de modo que essa reta aqui vai transformar essas duas áreas em áreas iguais. Ó. Claro, o desenho não está mostrando isso, mas em algum ponto essa reta vai transformar em duas áreas iguais. Por isso que essa é a bissetriz da área, né, que a gente costuma falar. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Questão 2. Primeira coisa é calcular a área, né? Se ele vai transformar em bissetriz, a área é a metade. A área é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 3, a altura aqui é 4, né? Que é o y, né? O valor do y aqui é 4. Então, base vezes a altura 3 vezes 4 dividido por 2, deu 12 dividido por 2 igual a 6. Então, a área desse triângulo todo aqui, ó, vale 6. Ok, então eu tenho que calcular uma dessas áreas aqui. Vamos pegar... pegar esse triângulo aqui, ó. Tá. O que a gente tem de informação desse triângulo? O que a gente pode fazer aqui? Bem, esse ponto aqui ó, é um ponto x qualquer, que eu não sei, né? Ele chama de x igual a p, né? Tudo bem, vamos chamar de x. Algum ponto aqui x, que eu não sei qual é, eu vou calcular essa área. Então, a base do triângulo vai ser x. A altura é o ponto aqui. Ó. Tá. O que a gente pode fazer? Ó? Essa reta aqui, ó. Essa reta, o que a gente pode fazer? Ó, olha só. Tá vendo? Aqui, essa reta aqui, o ponto é 0, 0, aqui já é 2 e 4. Então, essa reta aqui, ó, y igual a 2x, né? O dobro. Então, qualquer ponto, ela fica o dobro. Se aqui vale x, então esse ponto aqui é 2x. A altura desse triângulo aqui vai ser 2x. Como é a fórmula da área? Então, a área 1, que eu estou considerando essa aqui marcada, ela vai valer base vezes altura dividido por 2. A base é x vezes a altura vai ser 2x dividido por 2. Tem que ser igual a metade, né? Que é bissetriz. Então, se a área toda deu 6, tem que ser igual a 3. Tá? Posso cortar esse 2 com 2. Então, eu tenho que x ao quadrado igual a 3. Logo, x igual a mais ou menos raiz de 3. Como o x é o valor entre 0 e 3, eu considero x igual a raiz de 3. Finalizada essa aqui. Ó. Ok. Agora, aqui na questão 3, ele já traça uma linha y bissetriz. A questão parecida, só que ao invés de ser reta aqui x, a reta vai ser no y. Vamos pensar como que a gente pode fazer. Parece que é a mesma coisa, mas eu acho que vai dar mais trabalho. Aqui, digamos que você traça uma reta aqui qualquer. Vamos traçar uma reta. Pá! Tracei essa reta. O que está significando ali? O que ele quer dizer? Essa reta vai transformar em duas áreas iguais. Claro, novamente o desenho não são iguais, mas digamos que essa área aqui é igual a essa área aqui de baixo. Com a informação que nós temos, a gente tem que calcular a área desse triângulo. A gente vai precisar dessa base e da altura. A base eu vou precisar saber quem é esse ponto aqui para poder fazer a diferença. Bem, e como que a gente pode fazer aqui? Ó? Como que a gente acha a equação aqui dessa reta aqui? Ó? Eu tenho ponto 2 e 4 e ponto 3 e 0. Se eu fosse fazer lá y igual a x mais b, no ponto 2 e 4 seria 4 igual a 2a mais b, e no ponto 3 e 0 seria 0 igual a 3a mais b. Se eu fizer um menos o outro, aqui eu vou ter menos 4, aqui eu vou ter a. Então, achei o valor do a. Se eu substituir o a em uma dessas duas, digamos na segunda aqui, eu vou ter 0 igual a 3 vezes menos 4 mais b.
Isso aqui vai dar menos 12, passa para lá b igual a 12. Então, substituindo aqui novamente, nessa equação aqui, eu tenho que y igual a x mais b. Essa aqui, só fiz isso para descobrir a equação dessa reta aqui, tá? Y igual a menos 4x mais 2. Você pode descobrir essa equação de outra maneira, matriz, por exemplo. Para que eu quero isso? Porque eu consigo descobrir esse ponto aqui, ó. Para eu descobrir o valor do ponto, por exemplo, ponto x. Não sei se existe outra maneira de fazer, deve existir, mas eu estou pensando nessa. E vou isolar o x aqui. Então, x igual... como que eu posso fazer aqui? Eu vou jogar o x para cá, o y para lá, ficou menos y mais 12 dividido por 4, tá? Então, qualquer ponto aqui nessa coordenada aqui, x vai valer menos y mais 12 sobre 4. Então, consegui esse valor aqui, desse x. O x vai ter esse valor aqui, tá? Agora, vamos tentar descobrir nesse ponto aqui, ó, nessa reta aqui. Essa reta é mais fácil, né? A gente já viu que essa reta é y igual a 2x. Então, o x vale y sobre 2. Tranquilo? Mole agora. Agora eu consigo descobrir esse segmento de reta. Para eu descobrir o valor desse segmento de reta aqui, que será a minha base, é só fazer o valor desse x menos o valor desse x aqui. Tá? Então, temos que menos y mais 12 dividido por 4 menos y sobre 2. Como que eu faço aqui? Eu tenho que deixar o denominador, os dois denominadores com os mesmos valores. Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, para ficar 2y sobre 4, para eu poder resolver isso aqui. Ó. Então, aqui vale 4, menos y vai ficar menos 3y mais 12. O que é esse valor? Esse valor é esse segmento aqui, ó, essa base. Tá? Para calcular a área, é só fazer base vezes altura. Quanto que vale a altura aqui desse triângulo? Quanto que vale essa altura? Poxa, se isso tudo aqui vale 4, tá vendo? Esse ponto aqui não vale 4. Se isso tudo aqui vale 4, e até esse ponto aqui é o ponto y, então eu tenho que a minha altura aqui vai valer 4 menos y, né? Isso tudo aqui vale 4. E esse pedaço aqui é um ponto y. Então, a altura vale 4 menos y. Então, a gente pode calcular a área. A área daquela parte 1 é base vezes altura dividido por 2. Então, a base nós já temos ali, ó, menos 3y mais 12. Se tiver algum erro, você me avisa, mas acho que não tem não. Base vezes altura ficou 4 menos y. Então, a base vezes a altura dividido por 2 tem que ser igual a 3, né? Porque BC3 é metade da área. Só resolver isso aqui agora. Então, eu tenho aqui, ó, só multiplicar menos 3y mais 4. Eu vou ter menos 12y mais 3y ao quadrado. Estou fazendo chuveirinho aqui, tá, gente? Isso aqui vocês têm que estar sabendo fazer sem dúvida. Mais 48 menos 12y. Tudo isso, vamos dividir, ó, por esse 4 aqui. Tem que ser igual a 6, né? 2 vezes 3, 6. Só resolver isso aqui agora. Vou jogar mais para baixo aqui. Então, aqui ficou menos 3, ficou mais 3y ao quadrado, menos 24y, mais 48 igual a 24. Posso dividir tudo por 3, só para simplificar, para ficar melhor. Y ao quadrado menos 8y. Vamos jogar. Jogo 24 para cá, aqui vai ficar 48 menos 24, vai ficar 24. Dividido por 3, ficou 8, igual a 0. Tá? Uma equação segunda igual normalmente. Normal aqui. Delta igual a b ao quadrado, 64 menos 4ac. Então, delta igual a 64 menos 32, 32. Se você fatorar o 32 por 2, vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Né? Então, x igual a menos b, o b aqui menos 8, então ficou menos b, 8, mais ou menos raiz quadrada de 32, que vai dar 2, 2, 2 vezes 2, 4, que sobrou 2. Então, ficou 4 raiz de 2. Dividido por 2a, o a vale 1, então 2. Encontramos dois valores. Vou simplificar tudo aqui por 2, né? Ficou 4 mais raiz de 2 e
4 menos raiz de 2. O detalhe, ó, o y está variando de 0 até 4, né? Ó, o y não passa de 4. Então aqui, ó, eu tenho que considerar o y, né? Eu vou ter aqui x, o y, 4 menos raiz de 2, porque isso aqui vai passar de 4. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Então a gente pode partir para o item 3. Aqui está dizendo o item 3 aqui. Vai sair uma reta do ponto B. Ah, tá, uma reta que sai daqui e vai passar para cá. Sei lá, vai passar em algum lugar aqui, eu não sei. E vai dividir isso aqui em duas partes iguais. Tá. Bem, vamos calcular a área desse triângulo aqui de baixo. A gente já sabe que a base vale 3. E essa altura aqui, ó. Essa altura aqui eu não tenho, então deixa eu ver aqui. É metade da área, né? Que é BC3, metade da área. Vale base, que é 3, vezes a altura, que eu não sei que altura é essa, onde que vai bater. Dividido por 2 tem que ser igual a 3. Então, esse 3 contra com esse 3 aqui, o y é igual a 2. Então ele vai encostar aqui, ó, na verdade, aqui no y igual a 2. Eu tenho o valor do y, mas falta o valor do x. Como vai passar nessa reta aqui, ó, e essa reta o y vale 2x, se o y vale 2, então o x vale 1. Então ele vai passar no ponto 1 e 2. Ele quer saber a equação da reta, ele quer saber essa equação aqui da reta vermelha aqui, ó. Aí você pode fazer daquele jeito, y igual a x mais b, ou se você quiser treinar, você pode fazer por matriz também, ó, x, y, pedido do cliente. O ponto é 1, 2, a gente achou e coloca 1. E o ponto B, o 3, 0 e 1. Tá vendo? Eu peguei esse ponto e esse ponto para achar a equação dessa reta. Tem várias maneiras de achar. Estou fazendo por matriz. X, Y, 1, 2. Só para tentar me lembrar, né? Muito tempo sem usar isso. Multiplica aqui, 2x. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Determinante, 2x. Aí aqui mais 3y menos 6, né? Vai dar 0, que vai dar menos 6, que vai dar 0, que vai dar menos y. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então ficamos com 2x mais 2y igual a 6, dividido por 2. X mais y igual a 3. Então quanto que é a equação da reta? Menos x mais 3. Foi? E a última questão, que não foi pedido lá pro rapaz me pediu para fazer essa prova, essa questão aí. Acho que era só 2 a 3, mas vamos fazer um tudo. 5, equação da parábola, que passa pelos 3 pontos. Nem copio, nem botei aqui a figura, né? Mas você tem aquele ponto aqui 0, 0. Tem esse ponto aqui que é o 2 e 4. Tem esse ponto aqui que é o 3 e 0. Tem uma parábola que vai passar por aqui, ó. Só isso. É a equação dessa parábola. Pô, se tem um 0 e 0, fica tudo mais fácil, né? Se uma parábola é uma equação de segundo grau. Então tem esse formato. Então eu vou substituir a função no ponto 0, tem que dar 0, tá vendo? Então eu vou substituir x por 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar c. Isso aqui tem que dar 0, significa então que o c vale 0. Morreu. Vamos pegar outro ponto ali, ó. F no ponto 3 e 0. Então F no ponto 3 tem que dar 0. Substituir o x aqui por 3. Ficou 9a mais 3b. O c é 0, então mais 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vou isolar, por exemplo, b. O b dividido por 3, que vai dar menos 3a. Ainda não achei o b, né? Então, e a função f no ponto 2 tem que dar 4, né? Então, vou substituir x por 2, vai dar 4a mais 2b mais 0 tem que ser igual a 0. Vamos substituir o b aqui, ó. Então, ficamos com 4a, ali vai dar b3 menos 6a igual a 4. Menos 2a igual a 4, então a vale 4 dividido por 2, menos 2. Achei o a, achei o c, aqui eu volto para cá para achar o b. Então b menos vai dar 6 mais 6. Acabou. Então a função f de x ficou igual a x
ao quadrado mais bx. Tranquilo? Só isso, gente. Um abraço.